Quem aí pensa em se esconder em condomínios cheios de comida está muito enganado. Só eu, o renascido, sei o lugar exato para sobreviver. Tentei levantar de supetão, mas o cinto de segurança me travou de volta no assento, me deixando bem ofegante. Uma das minhas mãos estava na buzina e a outra no meu pescoço. A dor do cinto ainda ardia nas minhas veias, mas o perigo real era a mordida dos zumbis. Como aquilo parecia tão real! Soltei o volante e a buzina parou de tocar. Nenhum sonho conseguiria ser tão realista assim. Olhei a hora no relógio, 20 de junho, 1h58 da manhã. Eu lembrava claramente, o surto começaria dia 27 de junho e eu seria mordido em 25 de setembro. Eu me lembrava nitidamente de cada detalhe daqueles 3 meses até o momento em que fui desconectado. Olhei para o lado e vi o projeto de reforma da fábrica em que eu estava trabalhando. O calor estava insano. Se não fosse real, em 5 minutos meu cliente ligaria avisando do pagamento e pedindo para eu trabalhar à noite por causa do calor. Só me restava esperar para tirar a prova de fogo. Foram os 5 minutos mais arrastados de toda a minha vida. Até o potente ar-condicionado do carro parecia estar falhando de tão quente. O suor escorria pelo meu rosto, encharcando completamente a minha camiseta. Se a ventilação do banco estivesse desligada, eu teria molhado as calças de pavor. Quando o relógio marcou 14h03, senti um alívio bizarro. Limpei o suor e peguei o celular para ver algum vídeo. Naquela hora, a tela piscou com a ligação do cliente. Atendi nervoso, tentando me acalmar para planejar os próximos passos. Eu precisava sobreviver a qualquer custo, pois já tinha vivenciado tudo aquilo na pele. Embora tenha sido um período curto, eu aprendi demais. As memórias detalhadas daqueles 3 meses seriam meu maior trunfo para a sobrevivência. Liguei o carro e fui para casa. Criar uma base segura era meu primeiro passo. Minha esposa estava de folga, deitada no quarto assistindo The Walking Dead. Pensei comigo, não precisa assistir a essa ficção. Você vai viver isso na vida real em 6 dias. Gastei uns 40 minutos tentando provar para ela que eu não estava louco da cabeça. Ela achou que era piada. Roteiristas de TV inventam histórias, não você. Perguntei se eu mentiria sobre algo assim e ela brincou. Sim, você sempre tenta me seduzir com suas palavras. Eu disse, agora são exatamente 15h30. Às 16h, sua mãe vai ligar avisando que a torneira da cozinha quebrou e está jorrando água. Ela duvidou, dizendo que a mãe estava na loja. Rebati, faltou luz lá, então ela está em casa. Na mosca, o celular dela tocou. Era minha sogra na linha. Fiz um sinal com a mão para ela atender no viva voz. Filha, já cheguei em casa. Os olhos da minha esposa se arregalaram. A sogra emendou, Yangvan, vocês dois deviam vir jantar aqui hoje. Ela desligou o telefone em choque. Você já sabia da falta de energia? Respondi. Dúvida? Ela vai ligar de novo em 30 minutos avisando que a torneira quebrou. Enquanto esperava, liguei o computador, abri o Giro e pesquisei planos de sobrevivência para ter ideias. Minha esposa ficou na estica esperando o próximo telefonema. Às 16h em ponto, a ligação chegou pontual. Minha esposa desligou e me olhou pálida, como se visse um fantasma. Tudo o que você disse é verdade? O que acontece com a gente no sonho? E com a sua mãe? Respirei fundo. Minha mãe foi morta no Mahjong logo no primeiro dia do surto. Sua irmã desaparece no 14º dia. Seus pais sobrevivem em casa por 55 dias. Você se esconde e, quando eu saio para buscar comida, acabo mordido. Segurei a mão dela firme, mas dessa vez, vou manter nossa família segura. Fomos direto para minha sogra. Consertei a torneira, expliquei a situação e convenci os coroas. Minha esposa sugeriu, o lugar mais seguro seria o cofre do banco. Paredes grossas e placas de aço em todos os 6 lados. É quase impossível entrar. Ela sempre tinha essas ideias mirabolantes de filme. Eu rebati, não tem nada lá além de segurança, nem água. Entrar é esperar a morte de fome. Meu sogro perguntou, Yangwang, se a treta dura além de setembro, quanto você consegue levar? Alertei, a água e a eletricidade caem no 10º dia. Não sobrará nem ar para respirar dentro do cofre. Minha sogra trouxe um prato de frutas e perguntou, Yangvan, você já passou por tudo isso, o que devemos fazer? Eu, Yangwang, precisava queimar todos os neurônios para criar o plano perfeito para nos manter vivos em uma semana. Timing,
Localização e trabalho em equipe são fundamentais para o apocalipse. O relógio estava ao meu favor. Eu tinha 7 dias de vantagem, embora tenha perdido meio-dia. Sobre o local, passei a tarde devorando mais de 100 guias de sobrevivência em fóruns da internet. A maioria simplesmente planeja sobreviver se escondendo em casa. Faz sentido, as pessoas comuns hoje não são fortes. Alguns correm um pouco, outros conseguem agachar com 60 kg, mas nenhum tem habilidade prática para sobreviver. Tem muitas fraquezas e poucas forças. Ninguém tem coragem de arriscar. O sistema de abrigo tem 2 pilares, um teto para morar e segurança nível fortaleza militar. A internet destaca 2 moradias principais para passar despercebido: apartamentos em prédios altos ou casas isoladas. As opções de moradia se dividem entre condomínios comunitários ou chácaras rurais. Mas todas são residenciais e têm problemas graves. A primeira desvantagem é o espaço limitado, que cabe pouca gente no abrigo. Apartamentos têm no máximo 300 metros quadrados, e as chácaras batem 500 metros. Só 3 a 4 pessoas conseguem morar lá no longo prazo. O espaço para abrigar pessoas conflita diretamente com o espaço para armazenar os suprimentos. Um post dizia que 7 pessoas viveriam 2 anos numa casa de 140 metros quadrados. Que absurdo! A segunda desvantagem é a baixíssima autossustentabilidade. Sem água e eletricidade, a qualidade de vida desmorona rápido. O pior é que o esconderijo vai ser descoberto pelos vizinhos. Em prédios altos, dar descarga sem água encanada cagueta que há moradores lá dentro e fará as pessoas pensarem que você tem suprimentos. Terceiro, a defesa é fraca demais. Mencionam instalar vidros à prova de balas e portas de segurança. Mas você já viu alguém quebrar a vidraça inteira e arrancar o batente da porta? Eu já vi acontecer. Alguns acham que uma mola fechará a porta corta-fogo. Quão forte acham que ela é? Quarto, a integridade estrutural fica comprometida. Prédios altos são excelentes opções para sobrevivência, mas o problema é que apartamentos de luxo geralmente vêm com quintal espaçoso. O que você pretende fazer com esse espaço aberto? Se tentar fechar a área inteira com uma cobertura de vidro, os zumbis vão pular o muro e o peso deles vai estraçalhar tudo. Será que essa estrutura aguentaria um ataque em massa? Quinto ponto contra. A capacidade para estocar mantimentos é muito limitada. Estocar mantimentos exige espaço, rotas de transporte e estrutura adequada para descarregar. Vi um relato de um escritor que comprou suprimentos pesados, como arroz e farinha, e queria subir com tudo até o 20º andar. Mas como passar com carga pesada pela porta? Um carro consegue encostar perto? Qual é o limite de peso do elevador? O chão aguenta? Como você vai empilhar tudo isso sozinho? Quantos sacos de arroz você consegue levantar de uma vez? Se você realmente tem tanta força física, por que não vai direto para a rua matar zumbis? Sexto ponto. A autossuficiência de energia nesses locais é muito fraca. A maioria das pessoas acha que para lidar com os apagões basta comprar um painel de energia solar e alguns purificadores de água domésticos. A galera compra só 10 metros quadrados de painéis solares, achando que dá para alimentar purificadores, geladeiras e TVs funcionando no talo. Que tipo de conta eles fazem na cabeça? Já calcularam o consumo total? Sétimo erro: a gestão de resíduos. Todo mundo ignora o acúmulo de embalagens vazias, como se esse problema não existisse. O que você fará com o esgoto e os restos de comida da cozinha? Uma pessoa produz 2 quilos de resíduos por dia. Para uma família de 3 a 5 pessoas, o abrigo virará um lixão em 6 meses. Nesse momento, meus sogros e minha esposa me encararam surpresos, perguntando se pensei nisso tudo em meia hora. Mal sabiam eles o sofrimento real que passei por 3 meses naquele sonho. Sorri e disse que já tinha o local perfeito, mas antes precisávamos definir a equipe. Nossa equipe será composta por mim e minha esposa, além dos pais dela. Meu coroa faleceu, mas minha mãe mora conosco. No nosso quintal temos um cachorro labrador preto de 3 anos, e as crianças têm um gato gordinho de estimação. Minha cunhada, a irmã mais nova dela, estuda medicina e trabalha num hospital de outra província. Seremos 5 humanos, um gato e um cachorro. Meu sogro sabe consertar máquinas, elétrica e tem carteira para dirigir veículos pesados. Eu entendo de construção civil, solda e carpintaria. Erguer uma estrutura básica de abrigo não vai ser problema para nós dois trabalhando juntos. Outras pessoas também podem nos ajudar na obra. Por isso eu tinha certeza de que poderíamos construir o nosso próprio abrigo. Eu disse: ligue de volta para sua irmã e diga para trazer o namorado se tiver. Minha esposa perguntou onde eu pretendia esconder a gente de verdade. Prazer, eu sou o Yang Wang.
Eu gerencio uma pequena empresa de reformas. Nunca imaginei que meu trabalho diário seria minha salvação, e que eu usaria essas habilidades de construção para proteger minha família no meio de um apocalipse zumbi. No dia 20 de junho, às 18h40, começou a primeira reunião de planejamento da nossa sobrevivência. Estávamos sentados na sala do meu sogro. Espalhamos 7 plantas de engenharia no chão, usando copos de água, sapatos e até os pets para segurar as pontas do papel. Minha esposa fazia as anotações no tablet. Projetei os slides na TV com o modelo 3D do prédio rodando no meu laptop. Usei um hashi de madeira como apontador improvisado. O nosso alvo, a nossa fortaleza, fica bem na esquina de um cruzamento movimentado no setor industrial. A construção começou em 2014. A estrutura é de concreto armado e tem um total de 5 andares, com 2 escadas de emergência e 2 em espiral. Cada nível tem uma área de 830 metros quadrados, e o terraço na cobertura conta com 640 metros. O projeto original era de um frigorífico e escritórios. Na construção, usaram o aprendizado do terremoto de 2008 para reforçar a estrutura. Suas paredes e lajes são 20% mais grossas que o normal. Isso torna o edifício resistente a abalos, além de entregar excelente isolamento térmico e acústico. Eu dava as explicações detalhadas apontando para os gráficos na tela com os pauzinhos de madeira. Meu sogro pescou a charada e perguntou se a câmara fria foi concluída. Se estivesse pronta, o nosso isolamento térmico já estaria garantido. Mas um depósito frigorífico fechado teria os mesmos problemas de falta de ventilação que o cofre do banco. E usar fogo aberto ali seria perigoso demais. Respondi: não estava acabado. Só a estrutura principal e as ligações de água e luz ficaram prontas em 2016. O local demorou para passar na inspeção porque era uma construção ilegal. Mostrei as fotos do interior e expliquei que a obra da Câmara começou em 2019. Eles usaram cimento e areia na base, placa de isolamento, camada de sanduíche de 200 mm e lã de rocha resistente ao fogo. Dentro do isolamento passam os tubos do sistema de refrigeração por amônia. A estrutura estava 90% pronta, mas antes de instalar os aparelhos, a empresa faliu e interrompeu o projeto. É um prédio inacabado, sem fiação e sem água. Minha sogra desconfiou, enquanto acariciava o gato laranja que tentava escapar. Expliquei que, no ano passado, uma empresa de empilhadeiras elétricas investiu no galpão. Eles curtiram o silêncio da câmara fria para instalar maquinários barulhentos para baterias BYD. Eles modificaram o armazém e montaram os equipamentos lá. Mostrei as fotos recentes do local. Empresas de tecnologia adoram usar coisas modernas. O térreo funciona como plataforma de carga. O segundo andar tem escritórios, e do terceiro para cima, não há nenhuma janela. Eles cobriram as paredes e o teto do terceiro andar com fachadas de vidro solar. Toda essa energia desce em corrente contínua através do controlador de carga no quinto andar. O projeto de geração promete uma capacidade anual de 300 megawatts. Mas na realidade isso é teoria, e com o tempo extremo no apocalipse, teremos sorte se coletarmos 20% da energia total. Abri as mãos para explicar a matemática. Descontando as perdas de transmissão à fiação, isso nos daria cerca de 40 mil unidades de eletricidade. Mesmo reduzindo bem esse número, ainda sobram 12 mil unidades de eletricidade. Só 30 unidades por dia já mantém nosso consumo. Meu sogro calculou e viu que o problema era armazenar a carga nas baterias. Sorte que o showroom da fábrica tá cheio de baterias novas que seriam entregues depois de amanhã. Tem 5 baterias tipo lâmina para carros elétricos e 10 módulos de bateria estacionária lá, acumulando 950 unidades. O estoque de carga tá garantido, mas e a força? Expliquei que as baterias maiores entregavam 6.000 watts de potência, e as menores batem 1.000 watts. O plano era dividir a rede em grupos, carregando e descarregando alternadamente. Todo mundo soltou o ar, aliviado. A fonte de luz e as baterias já estavam garantidas. Agora a gente só precisava detalhar o nosso consumo de energia. A carga suporta 400 kW, sendo 100 por andar. Parece potência de sobra, mas avisei coçando a cabeça que a gente não podia usar a fiação pré-instalada deles para tomada e luz. O motivo era o barulho e fiação velha. Mostrei no laptop a foto da fábrica vista de cima. Se formos analisar as normas de segurança do governo, toda a parte de força da fortaleza, incluindo o transformador e a subestação, fica localizada na área externa bem perto do muro perimetral. E por ser uma instalação de fábrica industrial pesada, as lâmpadas que eles usavam são aquelas gigantes de alta potência e à prova de explosão. Elas clareiam tudo perfeitamente, mas consomem muita carga e ainda exigem um sistema de refrigeração próprio do maquinário. Por causa disso, se a gente ligasse toda essa fiação original do prédio, os geradores e as luzes iam fazer um barulhão desgraçado, gastando energia de bobeira.
Esse ruído alto na rua ia acabar atraindo hordas de zumbis e saqueadores de fora. E se as peças quebrassem, ficaríamos no escuro. Meu sogro pensou um pouco e sugeriu montarmos o nosso próprio circuito de energia independente. A luz solar carregaria o banco de baterias e usaríamos a saída de 6.000 watts delas. Eu completei na hora com uma sugestão técnica. Pai, nós vamos precisar de disjuntores com temporizador para revezar as fontes de energia e não acabar viciando nenhuma das nossas 5 baterias igualmente. Meu sogro balançou a cabeça concordando e minha esposa anotou tudo bem rápido na pauta de reuniões. A nossa estratégia era usar essas células em pares de 2 mais 2, guardando uma como reserva de segurança. Mantendo nosso consumo geral abaixo de 10 kW, a rede inteira ficaria estável e totalmente segura. Com a energia resolvida, o próximo grande desafio era a água, que precisávamos dividir em 3 frentes: captação, armazenamento e gerenciamento. Primeiro, vamos falar sobre o abastecimento e como vamos estocar. A água encanada e a rede elétrica da rua vão cair de vez apenas 10 dias após o começo do surto. Eu estava muito confiante explicando cada detalhe do plano para os meus sogros. Na minha memória do sonho, teve um intervalo seco de exatamente 13 dias entre o corte da torneira e a primeira chuva forte. Depois daquela tempestade de uma semana, a seca durou mais 46 dias seguidos sem chover nada. Ou seja, nós precisamos de estoque para pelo menos 60 dias de crise. Pelo consumo da nossa família, a conta deu absurdos de 43 toneladas de água. Colocar um reservatório desse peso é impossível. As lajes do prédio não aguentariam o peso físico de jeito nenhum. Por causa disso, nossa única alternativa é economizar tudo ao extremo e reciclar toda a água que usarmos. Meu sogro já assumiu a liderança e mandou: mãe e filha, sentem hoje de noite e planejem formas eficientes para economizar água em casa. Minha esposa aceitou sem reclamar. Se fosse eu dando essa ordem, ela já teria brigado comigo. Tem 2 grandes tanques de água de 5 toneladas cada um instalados dentro do prédio. A antiga empresa precisava de água purificada para os testes das baterias, por isso investiram num baita sistema de purificação. Só que ele fica totalmente exposto no térreo. Vou arrancar umas peças e esconder no armazenamento do andar de cima para fingir que a máquina está estragada. Dei um gole num copo d'água e continuei a explicação pro grupo. Dias atrás, achei um antigo poço de bomba desativado bem no meio do jardim do prédio. A tubulação está enterrada e sobe direto pro 2º andar. Acho que a gente consegue bombear água limpa instalando uma pequena bomba submersível com 50 metros de cabo. Com certeza a empresa antiga puxava água debaixo da terra no sigilo para resfriar as máquinas de estamparia. Abri a planta de testes e caguetei para os meus sogros onde ficavam os canos. Vou lacrar a saída de todos os dutos no térreo e subir o encanamento direto pro 4º andar. Puxaremos a água toda por lá. Então, vamos precisar de filtros extras e lâmpadas de desinfecção UV nos 2 tanques para garantir que a água saia mineral e sem bactérias. Por fim, o maior desafio do projeto: o gerenciamento de esgoto. Uma pessoa gera 2 kg de resíduos por dia, então o esgoto da pia e os dejetos do vaso precisam rodar em linhas separadas. Para os banheiros, nós vamos instalar aqueles banheiros químicos portáteis de camping. Vamos colocar um produto químico para quebrar a sujeira e dobrar o tamanho dos tanques de águas negras do prédio. Nas noites mais seguras, a gente drena o esgoto na rede principal da rua, usando a tubulação lacrada para o cheiro não subir. Empurrei de leve meu cachorro com o pé porque o folgado deitou bem em cima do mapa de encanamento do esgoto. A água usada na cozinha tem muita gordura, então vamos juntar num tanque separado. Usando um separador de água e óleo, a gente filtra as impurezas e guarda o resto no tanque. Em dias de tempestade, a gente esvazia as caixas de reuso no esgoto da cidade de Mansinho. Dei um biscoito pro cachorro para ele calar a boca. O foco principal é descartar tudo de forma silenciosa e invisível. Aliado com a reciclagem de água, vamos produzir o mínimo de sujeira para nenhum vizinho desconfiar de nós. Os canos da rua se comunicam? Não, até as fossas sépticas do terreno são isoladas uma da outra. Na hora de tampar os canos, a gente vai preencher o buraco com espuma expansiva para abafar o som da água descendo e não fazer eco. Meu sogro deu uma ideia de mestre, eu fiquei de cara. Bem na hora, a campainha tocou. Era minha mãe trazendo janta. Minha sogra bateu a mão na cabeça ao ver ela entrar, percebendo que a gente estava tão focado na conversa que esqueceu de jantar. Fomos todos para a cozinha. Tiramos a comida do forno a vapor e botamos os pratos na mesa para jantarmos juntos. Minha mãe estranhou a nossa cara séria na mesa. Minha esposa quase abriu a boca para contar tudo para minha mãe, mas chutei ela debaixo da mesa e despistei na hora. Não é nada, mãe. O verão tá chegando forte, né? O que acha de fazermos uma viagem em família juntos por uns dias? Ela adorou a ideia e mandou a gente decidir o local. Minha mãe mandou a patroa mandar mensagem para a irmã mais nova dela ir junto com o namorado se quisesse. Minha esposa concordou. Depois de jantar, ela deu tchau para minha sogra e foi correndo pro ensaio de dança dela na praça. Minha esposa perguntou por que escondi a verdade da minha mãe.
Porque ela trabalhou 50 anos pro sistema, não ia entender, respondi. Sentei na cadeira e peguei um pãozinho quente para comer. Bem nessa hora, a tela do meu celular acendeu ali no sofá com uma notificação de mensagem. Minha esposa catou o aparelho rindo, brincando se eu não tinha medo dela ler mensagens de outra mulher. Eu só joguei na boca um pedaço enorme de barriga de porco assada, sentindo a gordura suculenta escorrer. A carne tava com um aroma tostado delicioso, pura reação química de sabor na boca. Eu tava nas nuvens saboreando aquela primeira mordida fantástica, quando de repente minha esposa deu um grito agudo de susto no meio da sala. Virei a cara assustado, e ela enfiou o celular bem na minha cara para eu ler o que estava na tela. A mensagem de texto na tela vinha de um número desconhecido, com a seguinte frase: "Eu sei exatamente o que você está fazendo agora." O tempo parecia ter congelado no quarto, com a luz de notificação do telefone piscando sem parar. Muito prazer, eu sou o Yang Wang, formado em contabilidade, mas que nunca trabalhou como contador na vida. Agora, minha única preocupação real era proteger a minha família para que pudéssemos passar vivos por esse apocalipse iminente. Mesmo com meus cálculos corretos, a sobrevivência não era garantida, e um único erro de planejamento estragaria tudo. Engoli a janta de porco de uma vez e iniciei uma contagem regressiva mental de 5 segundos na cabeça. No 0, a tela do telefone acendeu de novo. A vibrante ligação de áudio tocou, vinda do mesmo número desconhecido de antes. Minha esposa assustada jogou o telefone na mesa com medo, correu para trás de mim e agarrou minhas roupas com força. Deslizei o dedo na tela para atender o número misterioso e joguei a chamada no viva voz. Do outro lado da linha, uma voz feminina super nítida atendeu. Ficou assustado. Cunhado? A situação aqui na capital piorou muito. O caos de doentes no hospital está fora de controle, disse a voz na linha. Minha esposa arrancou o telefone de mim para falar com a irmã. Tara, eu já mandei mensagem avisando do número novo pelo WeChat. Como me achou? A guria só riu. Bobinha, você esqueceu os dados móveis e o Wi-Fi ligados na conta antiga. O sinal caiu com o bip do fim da chamada de voz. Balancei o telefone na frente da patroa, que estava tremendo de raiva com a pegadinha da caçula. Avisei sério. Amanhã de manhã você vai dirigir até lá para buscar sua irmã. Manda ela usar a receita médica para estocar 20 kits de primeiros socorros na farmácia. Ela perguntou por que compraríamos os remédios longe daqui, e eu respondi que, por ser uma província diferente, ninguém ia suspeitar de nada na farmácia. Resmunguei entre dentes cerrados que aquela guria adorava fazer piada sem graça e que daríamos uma lição nela depois. Terminamos a janta na correria e sentamos no tapete para planejar nossa base de novo. Meu sogro, segurando a xícara de chá, comentou pensativo. Se formos olhar bem, gerenciar o esgoto não é uma tarefa fácil. Mas a sujeira do banheiro a gente consegue controlar de boa. Ele explicou que bastava usar a dose certa de líquido de degradação para quebrar a sujeira e esvaziar tudo numa fossa séptica camuflada no terreno para não precisarmos limpar por anos. Pelas regras de engenharia do fabricante, essa fossa exige um ciclo de limpeza a cada 12 meses para 200 pessoas usando 30 litros por dia. Como somos apenas 6 humanos na casa, isso significa que não vamos precisar limpar o sistema pelos próximos 30 anos. Fiz esses cálculos de cabeça rápido, até que minha sogra apontou preocupada pro cachorro e pro gato. Eu respondi que o cão era sussa, bastava usar serragem com líquido biodegradável na areia de banho dele. Afastei o cachorro de leve com o pé quando ele chegou perto. Mas a gata era um pepino, porque os dejetos dela não quebram tão fácil no produto. Bem na hora, vimos a nossa felina levantar preguiçosa e caminhar direto para a caixa de areia dela. Tenho que admitir, aquela gata gorda de 9 quilos andava pela casa com pose de patroa mandona. Encarou a gente de olho meio fechado, concentrada na tarefa na areia com aquela cara abusada. Quando terminou, se sacudiu toda, deu o pulo pro sofá e deitou na folga. Minha sogra suspirou triste, dizendo que teríamos que achar uma areia biodegradável para levar a patroa junto. O bicho estava lá no canto, se lambendo tranquila, sem nem dar bola para mim. Virei para o lado e disse entre dentes que ia tentar resolver essa parada de banho. Se a gente achar a areia certa, a gente leva o bicho. Se não, ela vai ter que ficar trancada em casa com bastante comida e água. Mas bem nessa hora, senti uns olhos me vigiando direto do sofá, arrepiando todos os meus pelos de susto. Olhei para trás e vi a patroa limpando as patas bem distraída. Depois de resolver a água suja, o próximo bicho de 7 cabeças era dar um fim no acúmulo de resíduos sólidos. Li quase 100 posts na internet, mas ninguém falava sobre isso. A galera só quer estocar comida e esquece do lixo que sobra de sacos, latas e galões de água vazios. Se você estocar muito espaço de comida, no final de um ano vai acabar soterrado por metros cúbicos de sacolas plásticas vazias. Esse tipo de entulho não dá para empilhar direito. Para piorar, os restos de comida e gordura presos nessas embalagens antigas vão apodrecer e empestear o ar da base com um cheiro insuportável. Com essa nhaca no ar, aposto que nem a horda de zumbis ia ter coragem de entrar no seu quarto para te morder. Não dá para simplesmente zerar a produção de lixo sólido. Toda vez que a gente abrir um suprimento para comer, vai sobrar embalagem. Conforme o tempo no abrigo passa e a comida diminui,
A montanha de lixo só cresce. A gente não pode simplesmente jogar essa sujeira para fora ou deixar acumulando pelos cantos. Se largar de bobeira, vai estragar o ambiente do nosso abrigo. E se jogar na calçada, vai chamar a atenção de monstros e de saqueadores com más intenções. Tem duas saídas: reduzir o lixo que entra e tratar o que sobra. Sacudi no ar uma garrafa de Coca-Cola e expliquei para o grupo que, na hora de estocar as coisas, a gente devia proibir embalagens pesadas de vidro, metal ou cerâmica. Minha esposa brincou que eu ia ficar sem refrigerante, mas eu disse que estava sussa. No plano de compras, vamos estocar gás e galões de xarope concentrado. Dá para fabricar nossa própria bebida com isso, e os cilindros de gás ainda servem como extintores ou armas. Produzir gás carbônico misturando bicarbonato de sódio e ácido cítrico é moleza. Para um formado em contabilidade de alimentos como eu, esse tipo de química de cozinha é passeio no parque. Para sumir com esse lixo todo, vamos precisar de duas máquinas compactas na base. Abri uma foto no telão para mostrar. O aparelho da esquerda é um triturador vertical de baixa rotação, medindo pouco mais de 1 metro. Ele não moe coisas muito grandes, mas tritura papel, plástico, latas finas e panos brincando. O resíduo triturado sai menor que um grão de soja, como mostrei no slide. Já o aparelho da direita é um compactador de alta pressão de 28 toneladas. A gente joga o farelo de lixo ali dentro e prensa tudo em blocos de formato regular de 15 por 20 centímetros, fáceis de empilhar no canto. Esses motores gastam pouca energia. Puxei a planta de engenharia para perto e apontei para o fundo do quarto andar. Ali no canto da câmara fria ficava o sistema de filtragem de ar original. Vamos aproveitar as salas menores para instalar o nosso equipamento de remoção de poeira e estocar os blocos de resíduos. Nesse depósito de lixo prensado, vamos instalar algumas lâmpadas de ozônio UV de 15 watts. O gás ozônio e a radiação vão esterilizar o ambiente e impedir totalmente o crescimento de bactérias ou mau cheiro. Calculei que, com 6 pessoas na base, vamos produzir um volume bem pequeno de resíduos sólidos por semana. A manutenção dessas máquinas é bico, porque o sistema é todo mecânico, sem fiação eletrônica ou peças complexas que quebram à toa. Tudo é feito de engrenagens de ferro maciço e parafusos padrão. Meu sogro mandava muito nessa área e era muito experiente em máquinas pesadas. No estoque da fábrica vem 4 conjuntos extras de rolamentos. Os motores das duas prensas são idênticos e servem de peça de reposição um para o outro. O mesmo vale para os motores das bombas d'água. Guardaremos peças reservas para emergência. Sobre o barulho dos metais batendo, relaxem, as prensas são lentas e muito silenciosas. O ruído de operação fica abaixo dos 80 decibéis. Para garantir, meu sogro sugeriu montarmos uma cabine de madeira isolada com algodão à prova de som para abafar tudo. Sem problemas. Por fim, a ventilação e exaustão, que é moleza. O terceiro e o quinto andares do prédio já têm as câmaras frigoríficas totalmente vedadas. A câmara fria do quarto andar tem um vão inacabado perfeito para o exaustor e filtro de remoção de poeira. A tubulação dos outros níveis vai conectar toda ali. Os dutos já vêm equipados com painéis de absorção acústica originais. Por isso, não vamos precisar gastar tempo com isolamento acústico extra. A saída de ar do exaustor passa por um túnel eletrostático de poeira. Esse duto tem várias camadas de telas metálicas grossas para reter resíduos. Na real, o termo certo são placas de grade de metal de 5 mm de espessura, cheias de furos para os gases escaparem sem barulho. Essa grade de aço é impossível de quebrar de fora, e a boca da célula do túnel tem só 40 centímetros. Minha sogra mandou a pergunta de ouro: como eu sabia tanto sobre esse lugar? Expliquei que aquele era o projeto de engenharia que eu estava tocando. O dono me contratou para reformar os escritórios da empresa. Mas e se o dono aparecer para ver as obras? Expliquei que os meus 13 funcionários vão jantar hoje, e um deles vai dar positivo no teste de saúde. Amanhã a equipe toda entra de quarentena em casa em isolamento forçado até começar o surto zumbi. E sobre o circuito de câmeras de segurança, os aparelhos estão instalados, mas o servidor central ainda está desligado. O dono só tem as filmagens da guarita principal do parque industrial, mas não consegue caguetar o que fazemos na parte interna do pavilhão. Dei um sorrisinho de lado e soltou o trunfo. O cara já me adiantou 70% do valor da obra, e eu tenho 3,8 milhões em dinheiro vivo para comprar dezenas de toneladas de mercadoria sem pagar os fornecedores ainda. Agora o imóvel está sob o nosso controle total, para usarmos como bem entender de abrigo. E o projeto da base vai ser assim: o térreo tem a plataforma de carga e as caixas d'água, mas está cheio de entulho de obra. Vamos deixar aquela bagunça do jeito que está para o dono achar que o prédio ainda está inacabado e abandonado nos seus 5 andares. O segundo andar abriga o showroom e os escritórios da antiga firma. Tem muita matéria-prima jogada por lá e não vamos encostar em nada.
Isso vai ajudar a dar o migué de que o local continua abandonado e inacabado. Toda a subida da escada do segundo para o terceiro andar já foi vedada usando tábuas de madeira e fortes estruturas de aço. A gente só precisa soldar algumas barras de metal extra na armação da escada para criar um bloqueio totalmente intransponível. Desse jeito, os zumbis não vão conseguir subir nem a pau. A estrutura do depósito refrigerado no terceiro e quinto andar está pronta, mas vamos deixar vazia para servir de isca para invasores, já que não tem janela nesses níveis. Na minha primeira visita, eu mesmo me confundi todo sem saber em qual nível estava. Vamos alterar as portas para criar um labirinto visual e esconder o quarto andar de invasores. Além disso, esses andares vazios vão funcionar como uma barreira natural de isolamento acústico para abafar os ruídos da nossa base, que vai ficar no quarto andar. Ali vai ser o nosso QG, dividindo o espaço para a rotina diária e a área de sobrevivência. O quarto andar tem 830 metros de vão livre no total. O maquinário pesado do equipamento de remoção de poeira consome 170 metros. Vamos usar 200 metros para o estoque de sobrevivência e os outros 460 serão a nossa área de estar. O dono antigo queria montar um laboratório farmacêutico no terceiro andar, o que exigia um silêncio absoluto. Por isso, ele comprou e deixou estocado um monte de painéis pré-fabricados à prova de som. Essas placas acústicas servem basicamente para montar cômodos isolados de forma rápida, como se fossem contêineres térmicos móveis. Essas casas móveis têm as paredes, piso e teto feitos sob medida para montagem rápida no local. Elas já vêm completas com as ligações de luz, água e as aberturas de portas e janelas embutidas. Minha esposa quis saber se precisaríamos erguer uma laje para cobrir isso dentro do galpão de concreto armado, mas expliquei que o encaixe das placas já faz o teto. Dá para erguer a estrutura inteira usando apenas as polias embutidas e ganchos do teto do galpão. Mostrei um vídeo da montagem para o meu sogro no notebook. O projeto cria vários cômodos integrados, incluindo uma área de recepção e 2 vestiários pequenos de 20 metros quadrados no total. De cada lado ficam 3 quartos, com um salão de 120 metros de convivência bem no meio. Podemos derrubar uma parede divisória para criar um quarto para minha mãe, e usar as placas que sobrarem para fazer o banheiro no corredor de fora. E sobre a janta, esquece comida frita no óleo, porque fogão gera barulho e muita fumaça que caguetaria o abrigo. Vamos usar fritadeiras elétricas sem óleo e panelas de pressão para cozinhar. Minha sogra curtiu, mas minha esposa logo jogou o balde de água fria cobrando limpeza dos pratos. Como vamos usar a máquina de lavar louça se você proibiu pratos e recipientes descartáveis? Ela cobrou. Dei risada, porque ninguém ali ia querer lavar louça na mão no meio do apocalipse zumbi. Usar a máquina era questão de honra. Lavar prato na pia gasta muito mais água do que o ciclo fechado de uma máquina de lavar louça moderna. Eu disse para a patroa, a gente tem luz e água de sobra para isso. Só precisamos instalar uma pequena bomba pressurizadora nos canos para manter a pressão da água regulada para o eletrodoméstico funcionar com a energia das baterias. Eu não manjava muito de fiação elétrica. Meu sogro começou a desenhar como ligar a rede de 220 volts direto na saída das baterias Blade pro nosso puxadinho acústico. Vamos usar em duplas e revezar a célula reserva a cada 7 dias. Meu sogro puxou uma caneta para calcular o que faltava comprar de cabos para fiação. A rede de 60 amperes do quadro ia precisar de pelo menos 3 interruptores pneumáticos de segurança. Esperei o velho fazer as contas, mas quando vi que já passava das 10 da noite, eu e minha esposa resolvemos ir embora pro nosso AP. O saldo do dia foi excelente, o planejamento em equipe superou todas as minhas expectativas. No dia seguinte ela ia buscar a cunhada e eu ia rodar as metalúrgicas para fazer as compras. Meus sogros moravam no 6º andar de um prédio. Na hora de ir embora, tive a ideia de ir pelas escadas para treinar o cardio, já que no apocalipse não ia ter elevadores funcionando de graça. Começamos a ir descendo no escuro. Em prédios modernos, a escada interna é só para emergência. Quase ninguém passa por ali além de faxineiros ou o pessoal da manutenção. O vão da escada fica num canto escuro, sem nenhuma janela para a rua. De repente, a única luz tremeluziu fraca no teto. O clima ficou bizarro e silencioso de dar medo. Tentei fazer uma piada, mas minha patroa só me ignorou de nervoso. Quando pisamos no patamar do 2º andar, não tinha nenhuma das janelas e só uma lâmpada fraca piscava no teto igual filme de terror. O vão parecia idêntico à descida para a câmara frigorífica do meu sonho. Então cutuquei minha esposa rindo do cagaço dela. Olhei pro chão e vi o nosso gato laranja fujão descendo as escadas na nossa frente. Catei o bicho no colo e disse pra patroa descermos até o térreo para pegar o elevador de volta. No último lance de degraus, demos de cara com a porta de saída. Algum síndico imbecil tinha trancado a saída com uma grade de ferro pesada. Estendi a mão e balancei as barras. O barulho do metal ecoou no vão escuro. Ia reclamar com a patroa sobre o cadeado, quando do nada um grito horrível de agonia varou o silêncio do prédio, estourando nossos ouvidos. Era um urro seco e arrastado de monstro, a voz de um zumbi na escada. Logo acima,
A porta de segurança bateu com um estrondo violento. Rostos desfigurados e cobertos de sangue surgiram do outro lado batendo contra as barras de ferro. Inúmeras mãos cinzas tentavam passar pelas frestas das grades tentando agarrar a gente. Subiu um bafo de carne podre que me deu náusea na hora. Dei o pulo para trás no reflexo, senão esses zumbis tinham me pegado. Subi os degraus correndo no pavor. Dei graças a Deus que as grades de ferro estavam segurando os monstros lá embaixo. Voltei pro meio da escada para puxar minha esposa pela mão pra gente correr avisar meus sogros no 6º andar. Mas quando segurei o braço dela, ela travou branca de medo, apontando para trás de mim. Girei o corpo e meu cabelo arrepiou de terror. Umas dezenas de ratas zumbis, caindo aos pedaços e sem pelos, estavam escalando as costas dos monstros e passando pelos vãos da grade. Os primeiros ratos já estavam caindo no degrau da escada do nosso lado. No meu sonho antigo eu nunca vi isso. Não tinha plano para fugir dessas pragas. Mesmo sem correrem mais rápido que o normal, os roedores passavam por cima dos corpos e atravessavam as barras de ferro com facilidade. Os ratos zumbis caíam nos degraus e vinham rasgando a subida das escadas na nossa direção. Fui engolido pelo desespero absoluto, travei de medo e fechei os olhos aceitando o fim. Bem nessa hora, um miado alto ecoou no vão e os gritos de monstros sumiram de repente. Abri os olhos no susto com o clarão da sala. Eu estava jogado no sofá e o nosso gordinho chefe estava dormindo no meu colo fazia tempo. Meu sogro anotava coisas na mesa e minha esposa me encarava assustada. Perguntei que horas eram. Ela respondeu: passa um pouco das 8h30 da noite, sossega. Você pediu para meu pai ficar calculando os materiais da reforma e desmaiou no sono em minutos. Olhei para o meu colo e vi o chefe me encarando acordado. O bicho soltou um bocejo preguiçoso, levantou de cima de mim e saiu andando cambaleando na folga. O jeito do bicho andar parecia meio estranho, mas deixei quieto. Enquanto eu dormia, meu sogro tinha finalizado a lista de materiais da obra. Tirei uma foto das folhas e mandei para o meu contato do depósito de eletrônicos, pedindo para duplicar o pedido para eu buscar de manhã. Virei para o meu sogro e disse que estava matutando o negócio. Só trancar a passagem do 2º andar com grade não ia resolver se bichos pequenos virassem zumbis e escalassem tudo. Meu sogro perguntou qual era o plano então. Minha esposa sugeriu usarmos placas de vidro à prova de balas do banco dela para lacrar de vez o vão da escada. Respondi na hora que aquilo não era prático. Qualquer fábrica de vidraçaria leva pelo menos 5 dias para entregar uma chapa de vidro temperado de 10 mm comum. Expliquei os detalhes para a patroa, avisando que aquelas placas espessas de vidro multicamadas de 30 mm que blindam os caixas do banco dela demoram de 15 a 20 dias para ficarem prontas sob encomenda. Isso sem falar no preço absurdo e na falta de licença para comprar o material. Fora que a instalação exige uma moldura de aço pesada que precisa de dezenas de furos de conexões no teto, laje e paredes, aumentando o peso da estrutura. Se o nível ficar 1 milímetro torto, toda essa divisória de vidro desaba no chão. Por isso, as dicas na internet que mandam encomendar vidro sob medida na semana do surto são uma idiotice total. Uma têmpera não entrega rápido porque o forno de têmpera demora dias para aquecer e resfriar. Se um saqueador tentar invadir, ele não precisa quebrar a blindagem. Basta dar uma martelada com o martelo na moldura para derrubar a parede toda. A única saída real e segura de fechar a subida é concretar o vão da escada e criar uma parede de concreto sólida. O dono antigo tinha comprado material para reformar o piso autonivelante do 2º andar. Sorte que tem dezenas de sacos de cimento e areia estocados no galpão prontos para uso. Deixar aquilo lá seria um desperdício. O primeiro paciente zero zumbi vai dar as caras no parque industrial no dia 28 de tarde, 2 dias depois do surto começar. Temos tempo de sobra para fechar o vão da escada com cimento na noite do dia 27. Também vamos lacrar a passagem dos dutos de tubulação e fiação elétrica de um jeito diferente, fechando os andares desnecessários. Os canos vazios vão ser todos bloqueados do 3º andar para cima. O poço do elevador que passa no nosso QG do 4º andar vai ter a fiação cortada com a instalação de um disjuntor de segurança. Desse jeito, todo o acesso vertical para os andares de cima vai ficar 100% blindado. A gente também vai precisar arrancar o painel de controle ou comprar peças novas da marca. Fiquei boiando e perguntei por quê. Meu sogro deu risada. Bobinho, se um invasor entrar no elevador e ver de longe 5 botões na cabine, como vai acreditar que o prédio só tem 4 andares? Tenho que dar o braço a torcer. O coroa era muito safo. O aparelho era de uma marca da região. Pegaram o telefone da central de atendimento deles e liguei pedindo para bloquear o acesso ao nosso andar através do botão da cabine. O atendente foi super malandro e compreensivo, mandando o senhor tem uma casa de massagem secreta ou uma balada VIP lá? Saquei a jogada. Relaxa. É bico de resolver. Ele deu macete. É só trocar o botão do andar por uma chave ou fiação de campainha. Para a cabine subir até lá,
Tem que segurar o botão ou digitar uma senha secreta na placa. Só assim o elevador se mexe. Adicionou que o serviço era ilegal, então eu mesmo teria que fazer a instalação física. Achei ótimo, menos testemunha. Fechei o pedido de 2 painéis de comando para retirar amanhã à tarde. Agora, o layout da nossa despensa de comida. Em vez de entulhar tudo em caixas de papelão jogadas no chão molhado como os amadores fazem, eu planejei estocar tudo usando paletes de plástico industrial, que facilitam demais a movimentação de carga pesada. Com o uso de uma empilhadeira manual, a gente consegue erguer toneladas de comida em segundos. Cada palete de plástico padrão de 1,5 m aguenta até 1 tonelada de peso livre e dá para empilhar até a altura de 1,5 m na nossa área de armazenamento de 460 metros de galpão. Como não vamos rodar caminhão lá dentro, o corredor entre os paletes pode ter só 1 metro de largura. Dá para estocar 180 paletes na nossa área de armazenamento principal. No espaço que sobrar da despensa, vamos usar as madeiras do escritório do segundo andar para montar dezenas de caixas hidropônicas de horta. Com a horta montada, vamos colher e comer vegetais frescos no meio da crise. Olhei para as anotações e vi que a fase de planejamento estava 100% concluída. Agora era só botar a mão na massa na obra física. Dei um toque na minha esposa para a gente se arrumar para ir embora para casa. Antes de bater a porta, minha esposa lembrou a mãe de arrumar as rações e pertences da Boss. Fiquei encarando a nossa gata folgada, que estava deitada de pata cruzada nem aí pro mundo. Olhei para ela e reforcei pro ouvido da minha sogra. Mãe, arruma a caixinha de areia e os brinquedos da Boss, porque ela vai junto. Ao ouvir o papo, a nossa Boss deu uma banada de rabo preguiçosa e abriu o olho verde. Assim que pisei no meu apartamento, a primeira coisa que fiz foi ligar o notebook e abrir a Vevo de notícias internacionais para monitorar o mundo. Lembrei que, na minha vida antiga, em 21 de junho às 18h30, um caça F-35 caiu lá no Japão. O piloto pulou de paraquedas, mas o jato caiu direto na cúpula do reator da usina nuclear de Manju, no Japão. A explosão matou muita gente e soltou uma nuvem bizarra de radiação pelo ar. Suspeitei que esse era o estupim do vírus zumbi. Às 18h32, o assunto mais bombado no Vevo mudou de vez pro acidente do avião. Respirei fundo e desliguei a tela. O que tiver de ser, será. Agora só depende da nossa preparação. Meu nome é Yang Wang. Eu sou formado em ciência dos alimentos, mas por ironia do destino acabei trabalhando no ramo de reforma e construção. Mas hoje, vou usar toda a minha bagagem de logística de comida para salvar minha família. Acordei a minha esposa para dividirmos os corres do dia. Minha cunhada topou na hora quando soube da nossa falsa viagem de férias. Ela aproveitou o plantão da noite para prescrever as receitas e mandou a lista pro celular da minha esposa. Minha mãe também levantou. Tomamos café na correria e separamos as tarefas. Eu cuidaria das compras pesadas e minha esposa ia de carro buscar a irmã com os remédios. Minha esposa ia fazer as paradas na rua, enquanto a minha mãe, como de costume, saiu para passear com as amigas dela. Por que deixei minha mãe de fora da operação? Eu tinha bons motivos. O primeiro é que ela já passou dos 70 anos de idade, sendo bem mais velhinha e frágil que meus sogros. O corpo dela não ia aguentar o tranco de carregar peso na obra. Segundo, ela tem muitos amigos e vive de fofoca. Se ela sumisse de repente, os vizinhos iam estranhar e o nosso plano de abrigo vazaria. Terceiro, ela trabalhou 50 anos pro governo. Se soubesse do apocalipse, ia ligar na hora para as autoridades para tentar ajudar. Falei pra patroa pegar a Denza D9 do pai dela, que é muito maior que a nossa BYD para carregar peso e bagagem. Chequei a bateria do carro. Tava full para rodar 320 km. Mandei ela rodar só no motor elétrico e passar no posto de combustível perto da irmã dela para estocar bastante gasolina em galões de reserva escondidos no porta-malas. Me despedi dela e comecei os meus corres do dia. Minha primeira parada foi para retirar os equipamentos elétricos pesados da fiação que eu tinha encomendado na loja, junto com o novo painel de controle digital que eu ia instalar para o sistema do elevador da base. Eu configurei um sistema de segurança robusto de senha e biometria de acesso direto na fiação do painel de comando. O gerente da loja me encarou desconfiado, sem entender porque eu estava blindando um elevador comum daquele jeito. Ele cochichou perguntando qual era o meu endereço e que tipo de jogo perigoso eu estava jogando. Meti o migué sorrindo. Parça, é para um clube secreto onde a gente duela com espadas de verdade. Quer colar lá de noite? O cara ficou branco de medo. Saí dali e fui pro distribuidor de secos e molhados comprar toneladas de arroz e farinha, além de vários fardos de grãos secos para estoque. Fiz a proporção de arroz para sacos de grãos mistos em 9:1, estocando bastante para nossa equipe sobreviver por 3 anos. Sobre o óleo de cozinha, a gente não consome tanto, e tá todo mundo precisando de dieta. Comprei só 12 galões de óleo de soja de 5 litros e substitui o resto por fardos de manteiga.
A manteiga ia servir tanto para fritura quanto para fazer pão e doces na chapa. Como a gente não come muita massa, 10 fardos de farinha de 5 kg já davam conta do recado. Comprei também os pacotes de trigo especial para receitas finas. Mandei o pessoal do depósito embalar tudo nos paletes de plástico e lacrar no filme PVC. Paguei o boleto e agendei a entrega das cargas para o meu armazém para amanhã cedo. Depois, liguei para a distribuidora de aço para fechar a compra das prateleiras industriais para a entrega de tarde. Reduzi o pedido para 30 unidades de paletes, já que a empresa vizinha me emprestou um monte de graça e eu só precisava devolver depois. Deixei meu sogro de plantão na obra montando a fiação das caixas de luz e o circuito elétrico. Enquanto ele trampava lá, corri para a estação pegar o trem de alta velocidade rumo à capital do estado. Minha grande missão lá era pegar emprestado com parça o seu caminhão frigorífico de 12 metros de baú para transporte. Ia usar a boleia para carregar as mercadorias do meu estoque direto pro nosso QG no Silêncio. Ter placa da capital evitava a polícia desconfiar das viagens de carga de noite. Além disso, a segunda missão da viagem era fechar contrato com fábricas de comida para abastecer nosso armazém frigorífico com estoque industrial. Essas marcas produzem sopas prontas, legumes desidratados e dezenas de caixas de alimentos enlatados embalados a vácuo em alumínio térmico. Eles também vendem farinhas, pérolas de tapioca para chá de bolhas, doces orientais, conservas e toneladas de carnes congeladas de boi e porco prontas para refrigeração. Dando certo na papelada, os fardos de comidas congeladas que iam lotar os 78 metros cúbicos do baú do caminhão dariam para alimentar nossa família por longos 3 anos. O melhor de tudo era que o motor do sistema de refrigeração do baú era móvel e funcionava ligado em rede de energia comum. Dava para desmontar o compressor e montar no nosso quarto andar para criar a nossa própria câmara fria gigante. Ia virar o freezer perfeito para substituir geladeiras comuns, até porque tínhamos rolos de material de isolamento térmico sobrando de obra. De noite, dirigi de volta para o meu armazém e estacionei o monstro no pátio. Meu sogro já estava lá de prontidão. Ligamos os cabos de força do baú direto na fiação elétrica da parede para não estragar a carne. Meu sogro apontou pro lado e mostrou as pilhas de saco de grãos, galões de óleo e as estantes que chegaram de tarde. Um vizinho curioso passou perto perguntando o que era aquela carga do armazém. Meti o migué padrão de que fechei a reforma de um grande supermercado no interior e estava estocando os materiais ali provisoriamente. Com a fiação pronta, comemorei. Comecei a carregar as placas dos quartos pré-fabricados para dentro do poço e subi com tudo pro quarto andar usando a plataforma elevatória manual. A montagem das estruturas era bico, bastava erguer os painéis acústicos com a empilhadeira manual, bater a furação e arrochar os parafusos. Meu sogro contou que minha cunhada e minha esposa voltaram de tarde do hospital para ajudar nos apertos. Estranhei a rapidez delas, mas o velho disse que elas já tinham ido para casa descansar. Trancamos as portas do galpão e pegamos um táxi de volta para a estação de trem para que eu pudesse resgatar o meu carro de volta. No banco de trás do táxi, meu pai me questionou sobre a nossa segurança, comentando que todas as estratégias eram para nos esconder. Mas se as coisas dessem ruim de verdade, qual seria o nosso real plano de fuga? Olhei para os semáforos piscando na avenida e respondi que já tinha uma saída engatilhada. Disse pro coroa que amanhã mesmo eu ia mandar a Denza D9 dele e o meu BYD Tanque para uma revisão completa na concessionária antes da crise. Como os dois carros são híbridos modernos de última geração, rodando de tanque cheio e bateria carregada no talo, eles passam fácil dos 1.200 km de autonomia na estrada. E para garantir o fora de estrada, mandei a patroa comprar mais 16 litros de gasolina de reserva hoje. Com os dois carros rodando juntos na estrada, a nossa autonomia total vai passar de 2.500 km de viagem sem precisar parar em postos da rua. A tecnologia híbrida de ponta da BYD entrega mais torque, velocidade final e consome quase nada de combustível de verdade nas viagens. No dia a dia, o meu utilitário roda 240 km só no motor elétrico, e a van dele faz 260. É o setup perfeito pra gente se esgueirar no meio de zumbis em total silêncio. Vou mandar instalar pneus à prova de balas lameiros para aguentar terra, pedras e estilhaços nos dois carros. Na noite do dia 27, a gente solda umas redes metálicas de proteção nos vidros e na grade do motor. Os carros vão ficar estacionados na rampa do térreo, escondidos atrás de uma parede falsa de gesso. Se der ruim de verdade, a gente só liga os motores, quebra a divisória pra rua e mete marcha sem olhar para trás. Meu pai questionou como desceríamos até o térreo com as escadas bloqueadas e o pátio cheio de zumbis famintos querendo nosso sangue. Expliquei que o projeto de engenharia desse armazém frigorífico já tinha uma rota de fuga rápida de emergência instalada nos andares superiores. É basicamente um cano de bombeiro, um poste de metal liso onde a gente se segura e escorrega direto pro terra em segundos. O dono antigo achou o visual horrível de obra e mandou eu esconder para não ficar feio. Só preciso instalar um tapete absorvente de impacto na base para ninguém quebrar o pé na descida rápida. O coroa aprovou, mas disse que geral vai ter que treinar a descida no primeiro dia. Depois, fomos para a loja de máquinas agrícolas. Aqueles drones agrícolas de mapeamento de lavoura têm motores brutais e a bateria dura horas no ar, mas custam os olhos da cara no mercado comum. Desisti de comprar um novo pro nosso bolso e aluguei um drone no cadastro de CNPJ da minha firma. E já aproveitei para contratar um piloto profissional de pulverização para operar as câmeras no dia 27 à tarde. Rezei para ele bater o horário.
Eu não tinha problemas em dar abrigo pro piloto no nosso QG no fim do mundo. Já passava das 8 da noite, então resolvemos não voltar para casa agora e dar um pulo final no galpão da câmara para testar a energia de noite. Acendemos as 64 luzes industriais do teto para ver se a fiação aguentava. Fechamos as portas de aço e ficamos em silêncio tentando escutar se vazava algum dos ruídos para a rua. O barulho dos reatores era baixo, mas não estava em silêncio total de segurança pro nosso QG. Sacamos que se ligássemos apenas um grupo de luzes menor por vez no teto, nenhum barulho de eletricidade vazaria para as paredes externas do galpão. Então bolaríamos mudar a fiação para dividir o painel de 8 lâmpadas em interruptores menores de 2 em 2 lâmpadas e começamos a mexer na rede de força. Quando desmontei a caixinha na parede, vi que as lâmpadas não estavam ligadas em série, mas sim usando fio neutro de forma independente e em paralelo. Isso facilitou muito a nossa vida no trabalho. Isolamos as linhas e criamos saídas separadas para ligar apenas 2 lâmpadas por vez de forma silenciosa. O teste foi excelente, não dava para ouvir nada fora da sala e nem dentro do quarto. Em 30 minutos dividimos as lâmpadas todas do teto em fiação de 2 em 2 unidades, instalando as caixinhas de controle e deixando o chicote de fiação de reserva para ligar depois de dentro do nosso alojamento. Se a internet continuasse funcionando e a rede não caísse com vírus, eu instalaria tudo via Wi-Fi e interruptor inteligente. Dei uma olhada no cômodo pré-fabricado que o meu sogro montou. Tinha ficado perfeito. Pegamos as empilhadeiras manuais e fomos pro trabalho pesado de novo, finalizando a estrutura do quarto às 11h30 da noite. Amanhã cedo, a gente vai vedar cada fresta com silicone industrial e de engenharia para não vazar ar. O resto do acabamento da parte interna ficaria pro dia 27. Depois, subimos pro terceiro andar para bolar o bloqueio da escada. O vão era um triângulo de 1,5 m de largura por 4 de comprimento, somando 7 metros cúbicos de área aberta. Se a gente entupisse aquilo com cimento puro, o peso ia bater mais de 17 toneladas na laje. Mas a estrutura física da escada de concreto só aguentava um limite de 3 toneladas de carga. Encher tudo de cimento ia desmoronar a laje de baixo no primeiro dia. Ficamos sentados no degrau de concreto matutando o problema por uma cota. A única saída que sobrou de segurança era derrubar a escada de concreto de vez para não subir nada. Eu comentei com o velho que quebrar aquilo no soco ou na marreta ia ser osso duro, faria um barulho do cão na rua e não ia ser silencioso. Meu sogro só coçou a cabeça e lembrou que a viga era de concreto armado puro. Ele deu o checkmate. Se não dá para quebrar na mão, a gente explode tudo de vez com explosivos de demolição. Falei que produtos químicos de pedreira são rastreados pela polícia e difíceis de comprar de graça na loja. Mas rebati que fazer nitrato de amônio na cozinha era bico usando fertilizante de jardim. Pena que é um material restrito e perigoso para estocar na nossa base. Mas escuta, você não era formado em estudante de artes e odiava química na escola? Meu pai perguntou dando risada e surpreso. Eu respondi rindo que esse tipo de receita de sobrevivência não se aprende em faculdade comum. Fechamos o plano de ação. De noite a gente ia cimentar as portas corta-fogo inferiores, colocar as bombas nos degraus, e no dia 28 de manhã, a gente mandava a escada de vez pros ares. Depois de fechar a pauta, voltamos pro apartamento para tomar um banho quente demorado de chuveiro. Afinal, na crise a gente ia passar meses sem a mordomia de uma água quente ou de uma sauna a vapor para relaxar os músculos e descansar. Já cheirosos e descansados, sentamos na mesa para planejar quais eletrodomésticos íamos subir para nossa câmara blindada de refrigeração. A máquina de lavar louça, o forno, a air fryer, o purificador d'água, a chaleira elétrica, a panela de arroz, os aquecedores de ar e a TV de tela plana eram itens essenciais para nossa lista de compras do QG. Mas tinham certas coisas que a gente não podia simplesmente tirar da caixa e ligar na tomada sem bolar o barulho dos alto-falantes e o consumo. O som do alto-falante da TV de tela plana ia ser desativado direto no circuito físico para não fazer barulho para os vizinhos da rua. A gente ia usar aqueles fones de ouvido de condução óssea por Bluetooth para assistir os filmes sem vazar nenhum ruído pro corredor de fora. Meu pai sugeriu cortarmos o uso de fogão de indução para economizar bateria, preferindo o uso do micro-ondas. Ele explicou que o micro-ondas esquenta comida em segundos e gasta bem menos watts que as resistências de um aquecedor elétrico de ambiente comum. Mas eu bati o pé dizendo que o micro-ondas dá surto de energia na bateria quando liga, faz um bip barulhento de aviso e não era seguro pro sigilo da base. O nosso verdadeiro quebra-cabeça na reunião foi a instalação do ar-condicionado. Mesmo que os aparelhos de ar-condicionado fossem excelentes pro conforto, o consumo elétrico e o barulho dos compressores assustavam. Cortamos logo da lista o massageador eletrônico e a máquina barulhenta de mahjong automática. Mas decidimos carregar uma banheira de madeira e o jogo clássico para passar o tempo, cobrindo a mesa com placas de silicone para abafar o som das peças. No máximo, cada um podia levar um daqueles massageadores de mão e pistolas de massagem portáteis. Caixas de som foram banidas. Nada de vidro ou cerâmica que quebre fácil na base. Toda a nossa prataria e utensílios domésticos de metal iam ser de inox. Deixamos para trás o aspirador robô e a tampa sanitária inteligente, que seriam inúteis no abrigo. A atmosfera de dentro da câmara frigorífica é super limpa e seca, livre de qualquer poeira. Vamos usar privadas portáteis de motorhome para não sobrecarregar o encanamento de esgoto. Depois de fechar o inventário, calculei o consumo elétrico total do abrigo. Desde que não ligássemos tudo no talo ao mesmo tempo, a carga das baterias aguentaria mole. Temos 2 grandes conjuntos de baterias tipo lâmina e 10 acumuladores menores para dar conta de qualquer pico na rede. Quando cheguei no meu apartamento depois de deixar meu sogro no galpão, já eram 2 da manhã. Refiz os números de cabeça. Estávamos adiantado em relação ao nosso cronograma de preparação. Mas eu sabia que precisávamos antecipar as obras para ter tempo de resolver qualquer problema inesperado no abrigo. Lembrei de uma frase de que, no futuro, respirar ia ser cobrado igual água mineral de garrafa.
Diante do caos que vinha aí, eu tinha certeza que respirar bem ia virar um item de luxo absoluto. O vento abafado parecia desidratar minha garganta na hora, e aquele cheiro de carne podre no ar era tão podre que meu estômago embrulhou. Não aguentei a náusea. Corri pro parapeito do terraço e comecei a vomitar para fora do prédio com força. A sujeira caiu direto na cabeça de um maldito zumbi que estava parado lá embaixo na calçada. O zumbi nem ligou pro banho na testa, mas o cheiro de comida no chão despertou o faro dele. Olhei para baixo tenso. Pelo que notei, a velocidade daqueles roedores e das ratas zumbis caía muito com o vírus, e eles não tinham força para subir um muro de concreto. Me segurei firme nos cabos e nos suportes para lavar vidro do teto. O pior de tudo era que o vírus zumbi não parecia afetar a biologia dos insetos voadores. Pelo menos moscas e mosquitos estavam zanzando de boa pela lâmpada. Tava matutando isso quando senti um mosquito pousar na minha mão para me chupar. Dei um tapa no bicho sem pensar e olhei pro estrago daquela picada terrível. O local da picada rasgou a minha carne e a pele abriu num corte fundo. A mancha ao redor do furo ficou totalmente roxa, e a escuridão da infecção estava subindo pelo meu braço numa velocidade absurda. Meu corpo paralisou inteiro de pavor. Olhei pro lado e vi minha esposa abrindo a porta do terraço, e o inseto voou direto nela. Gritei em desespero: sai daí, não chega perto. O bicho tá aqui. Tentei correr para fechar a porta do terraço e travar a fechadura de aço, mas o meu corpo não respondia aos comandos e estava travado no chão. Vi o inseto pousar no pescoço dela na minha frente. Um grito agudo de pavor saiu da minha boca. A sala girou e acordei de supetão no colchão, encarando o teto do meu quarto assustado. Meu nome é Yang Wang. Hoje é dia 22 de junho. Bateu o desespero. Eu escolhi o esconderijo errado. Sentei na tampa da privada tentando lembrar de cada detalhe do pesadelo. No sonho, só tinha um zumbi rondando a câmara frigorífica. Isso provava que o galpão não tinha atraído nenhum sobrevivente ou barulho que chamasse hordas. Segundo ponto, as ratas zumbis já estavam no prédio no primeiro sonho, eu é que não tinha reparado nas pragas. Pensando na física da coisa, a velocidade e o pulo desses roedores caem drasticamente com a infecção. O vírus lerdava o corpo físico das criaturas. Terceiro, os mosquitos voavam normalmente, o que significa que insetos são imunes ao vírus, mas funcionam como agulhas voadoras transmitindo a doença pelo sangue. Quarto ponto, o nosso plano de proteção contra insetos na nossa câmara frigorífica era praticamente zero. Era urgente traçar um projeto de blindagem contra insetos e pragas. Catei o telefone e liguei para um veterano do curso para perguntar sobre engenharia de dedetização de galpões. O coroa me mandou a localização do escritório dele por mensagem e me convidou para visitar a sua fábrica para ver os equipamentos. Dava tempo de fazer a viagem de carro, já que o local era perto. Fui buscar minha esposa e, para nossa surpresa, a folgada da minha cunhada se jogou no banco de trás sem pedir licença. O destino era a fábrica de chocolate fino que pertencia ao pai do meu parceiro de faculdade. O local cuidava de tudo, desde a fermentação do cacau até a prensa das barras. O coroa fez uma visita guiada com a gente. Ele achou bizarro meu interesse em dedetização industrial, mas explicou as barreiras físicas nas portas, o uso de armadilhas luminosas com choque e a aplicação de inseticida líquido nas frestas. Ele mostrou como criar um cinturão de bloqueio químico nas paredes. Passei 2 horas batendo fotografias e anotando tudo. Pedi pro técnico-chefe desenhar um projeto preliminar de telas contra pragas pro nosso galpão e me passar o contato de todos os fornecedores das máquinas deles. Na saída, ele deu de brinde 2 caixas de chocolates finos pra gente. No carro, minha esposa abriu os doces enquanto eu ligava pros contatos da lista para fechar a compra dos exaustores. Bagulhos como telas milimétricas, bloqueadores de ratos pras portas e produtos químicos teriam que ser adaptados por nós. No caminho de volta, passamos na concessionária para dar aquela geral na bateria e motores do meu BYD tanque. Depois do check-up completo, encostei o Jeep na oficina de um parceiro. Mandei instalar aqueles pneus off-road à prova de balas lameiros, cobre os vidros no insufil preto e envelopamos a lataria em preto fosco. Quando a oficina entregou a viatura, já estava escuro. Paramos num restaurante para comer de tudo do rodízio de sushi. Afinal, onde a gente ia arrumar frutos do mar frescos no meio do apocalipse? No caminho pro galpão, tive outra ideia. Liguei para a serralheria e encomendei 2 gaiolas de aço sob medida para o chassis do Jeep e da Denza D9. O design de engenharia dessas armaduras cobriria toda a área do veículo, avançando uns 30 centímetros além da lataria da carroceria das viaturas. Elas iam ficar recuadas a uma distância segura das portas para o acesso. Eu planejei o projeto das gaiolas de ferro para parecerem com a pesada blindagem de tanques e caminhões de guerra das Forças Armadas. A estrutura seria feita com a solda de cantoneiras grossas de aço inoxidável de 3 milímetros de espessura. Assim que os painéis chegassem na oficina, a gente ia parafusar chapas de metal para fazer o sistema de venezianas nas janelas de vidro. No fim, íamos fixar essas gaiolas na suspensão e no bagageiro de teto. Como o chassi extra teria suas próprias rodas, não ia sobrecarregar o peso do carro. Mesmo gastando um pouco mais de combustível na estrada, o nível de proteção ia para o teto, facilitando passar por cima de cercas ou atropelar hordas de zumbis na rua de terra. Assim que estacionamos na câmara frigorífica, guardamos os fardos de doce de chocolate e venenos nos estoques do galpão. Aproveitei para bolar com meu sogro o plano de fechar de vez a subida após detonarmos a escada.
Mas, para garantir que nada ia conseguir subir no pulo para o alojamento, a gente resolveu que, logo após a demolição dos degraus, ia fechar o buraco da laje usando uma placa pesada de concreto com auxílio da empilhadeira manual. Se desse tempo de folga antes do caos do surto, a gente ia preencher o vão entre a placa e o teto com cimento para subir uma parede maciça. Depois do almoço, levei a Denza D9 na oficina para dar aquela geral mecânica de revisão, colocar pneus novos e fazer o envelopamento preto fosco da carroceria. Na volta, passei numa distribuidora e comprei um rolo de película escura de alta cobertura. Como lacrar o para-brisa na lei é proibido por segurança, dei o rolo de insulfio para minha esposa e minha cunhada colarem no vidro às escondidas. O nosso foco naquela madrugada era furar a estrutura das escadas de concreto para encaixar os tubos de pólvora de demolição. Enquanto meu sogro furava embaixo no concreto, eu fiquei sozinho lá no quinto andar dividindo as cargas químicas para os pavios dos explosivos. De manhã, os pacotes de pólvora já estavam todos prontos para montagem rápida. Só faltava plugar o fio do detonador para fechar a missão. Dei aquela espreguiçada e chamei o elevador. Vi que o coroa já tinha trocado o painel de botões de controle da cabine. Agora, ninguém conseguia subir para o nosso quarto andar de abrigo sem digitar a senha de segurança de hardware. Depois do almoço, o gerente da metalúrgica me ligou avisando que as gaiolas de aço do projeto estavam prontas para retirada. Descarreguei as compras no galpão, peguei o caminhão de carga e fui buscar as grades. Aproveitei que estava lá e comprei arame farpado, rolos de tela de ferro e uns tubos de aço grossos de barreira para as portas. Depois, passei num depósito de fixadores para comprar 5.000 unidades de pregos explosivos de gesso. Daria para adaptar eles para fazer estilhaços contra invasores. Voltei para o armazenamento refrigerado e vi que meus sogros e minha mãe já tinham chegado da rua. Os coroas tinham passado no shopping para estocar sabonete, shampoo, papel de banheiro, toalhas de banho e vários colchões novos de solteiro para os quartos. A van estava entupida de sacolas. Minha esposa e cunhada começaram a organizar o estoque nos armários do alojamento, enquanto eu e meu sogro ligamos as máquinas de solda para fixar as placas de aço nas gaiolas dos carros. Às 9 da noite, estava quase tudo pronto. Instalamos as través de aço inox na parte de fora da estrutura com vãos de 5 centímetros. Dava para ver tudo lá fora numa boa, mas ninguém de fora conseguia enfiar a mão para quebrar o vidro. O chassi de ferro tinha 12 rodas robustas equipadas com sistema de amortecimento de mola para rodar liso no asfalto e segurar o tranco do peso. Para fechar o visual, pintei as duas armaduras em tinta preto fosco. A gente ia travar as grades nas viaturas só no dia 27. Fomos comemorar o fim do dia jantando na casa da minha sogra. Minha cunhada me puxou no canto da mesa e entregou uma lista, avisando que a gente estava muito fraco de medicamentos de emergência e materiais cirúrgicos do abrigo. Ela disse que na correria no hospital da província, só conseguiu comprar remédios básicos na farmácia do plantão. Avisou que faltavam ampolas de antibióticos, soro, gases, faixas de curativo, agulha de sutura e galões de desinfetantes hospitalares para asepsia de feridas no nosso sistema. Gelei na hora lendo o papel dela. A guria de medicina também exigia a compra de um destilador de água d'água, uma panela de pressão grande e 2 geladeiras extras para o estoque do quarto andar. Perguntei a utilidade de 2 geladeiras se já tínhamos um congelador grande no projeto da cozinha. Ela me deu uma aula técnica, disse que tipos de vacina e medicamentos exigem faixas de temperatura totalmente diferentes para não estragar a fórmula com o abre e fecha diário das portas do refrigerador comum. Por isso, a necessidade de ter 2 geladeiras na enfermaria da base. Ela alertou que a gente precisava estocar vacinas contra a raiva para animais, ampolas de soro antiofídico e ampolas de antitetânica para o caso de acidentes na obra física. Dei o braço a torcer e fechei com a sugestão dela na hora. Falei, beleza, vou comprar um freezer horizontal de 80 litros para o estoque de remédios e a gente leva um dos refrigeradores verticais lá do meu apartamento. Colocamos na lista algodão, ataduras, 20 unidades de máscaras de gás com filtro de carvão ativado para andar na rua e 12 aparelhos de respiradores de oxigênio de reserva para as viaturas do escape. Também compramos macacões de proteção química fechados, potes de penicilina pura e quilos de cápsulas de vitamina C baratas para a imunidade de todos. Amanheceu. Hoje é o dia 27 de junho. O cronograma do apocalipse estava quase esgotado, mas a nossa preparação estava concluída. Nos últimos 5 dias, a nossa equipe ralou feito condenada em tarefas de engenharia que pareciam impossíveis e conseguimos finalizar as obras do abrigo do quarto andar. Vou fazer o resumo do nosso inventário completo aqui, dividindo o plano em 4 partes básicas: roupas, comida, teto e carros de fuga. Nós já subimos todo o vestuário para o quarto andar, estocando fardos de roupa íntima novos para durar mais de 1 ano para cada um de nós na base. Para aguentar a variação bizarra de clima que vinha aí no futuro, compramos casacos de inverno extremo para neve. Também compramos macacões de proteção contra materiais perigosos de alta vedação para andar na chuva ácida de inverno. Estocamos telas de cabeça contra mosquitos e capas impermeáveis para os nossos pets, incluindo cães e gatos. Sobre as refeições da base, a gente tem 78 metros cúbicos de comidas congeladas, como carnes de gado, peixe e porco porcionadas a vácuo, além de 110 metros cúbicos de alimentos secos para a despensa da cozinha. São 50 sacos de arroz polido, grãos e sacas de trigo. Temos 10 galões de óleo de soja, 50 quilos de manteiga, fardos de macarrão e centenas de pacotes de temperos para dar gosto. A nossa estufa de jardim hidropônico de 150 metros já está produzindo salada fresca ao lado do galinheiro da cobertura.
Estocamos também sacos de ração para os pets e mais de 1.000 quilos de areia para gatos biodegradável. Sobre as nossas viaturas de fuga, o Jeep BYD e a Van Denza D9 foram transformados em tanques totalmente blindados contra pancadas e zumbis na rua. O projeto de fixar as gaiolas de metal na suspensão do veículo deixou um vão morto excelente na lataria externa da carroceria. A gente aproveitou para moçar galões plásticos com 120 litros extras de gasolina de reserva dentro dessa armadura. Meu sogro interligou os tanques de gasolina originais aos galões de reserva usando mangueiras de ferro e válvulas de vedação de pressão. Agora, a gente não precisa nem botar o pé para fora do carro para abastecer o motor durante a viagem. Essa gambiarra subiu o alcance de combustível para mais de 3.000 quilômetros. Se o nosso teto cair, essas viaturas de fuga serão a nossa única rota de sobrevivência. Os dois carros servem de suporte um para o outro na estrada. Por isso já deixamos ambos carregados com suprimentos de emergência no baú. Cada viatura está equipada com 6 macacões de proteção química, cilindros de oxigênio, um reservatório de água esterilizada de 60 litros com lâmpada UV, 2 kits médicos de primeiros socorros, cobertores, mudas de roupa e ração militar para 60 pessoas. Colocamos o mesmo estoque de ração na gaiola de teto das viaturas para garantir o rango. Lá em cima também prendemos mais 120 litros de combustível reserva e ferramentas de corte pesadas, como machados e pás de ferro. Os dois carros já estão estacionados na entrada do térreo, escondidos atrás de uma parede falsa de gesso com fiação de aço para ninguém da rua desconfiar. E, para fechar o planejamento de base, vamos falar da nossa fortaleza onde gastamos toda a nossa energia de obra. O térreo e o segundo andar do armazém frigorífico ainda continuam parecendo um lixão de canteiro de obras abandonado no concreto bruto. Mas fizemos o limpa lá, removendo todas as ferramentas metálicas pesadas que invasores podiam usar para arrombar nosso esconderijo no futuro. Para quem olha da rua de fora, o prédio parece uma ruína vazia de fábrica abandonada, sem alma viva lá dentro. Todos os dutos de tubulação de luz, água e ventilação que sobem do térreo direto para o nosso quarto andar foram 100% lacrados na laje. A gente preencheu cada vão desses canos de ferro usando espuma expansiva de poliuretano de alta densidade. Se um saqueador entrar, vai achar que o prédio está deserto. Isolamos o poço do elevador, e quando as escadas forem para o espaço na explosão do dia 28, ficaremos isolados do resto do mundo. O espaço de armazenamento da nossa câmara frigorífica no quarto andar está dividido em 4 seções. A área de dormir tem paredes de painel acústico com isolamento acústico total, bloqueando até ruídos de 90 decibéis de vazar para fora do quarto. Mesmo assim, rolou um debate na equipe se dava para fazer barulho na sala de estar de convivência. Decidimos manter o silêncio para evitar riscos de segurança. Atrás do nosso quarto fica a despensa de comida do abrigo. Organizamos as caixas de mantimentos em 40 paletes de plástico como se fosse um tabuleiro de xadrez de carga. A gente usa um sistema de codificação por cores e letras igual ao estoque de mercado, facilitando demais a busca rápida por comida na área de armazenamento de noite. O setor de banheiros químicos e processamento de resíduos fica bem isolado no canto do andar, longe da cozinha. Essa área trata o esgoto e as embalagens plásticas. Montamos uma salinha acústica só para triturar resíduos e prensar em blocos secos compactos. Esse lixo comprimido vai para o depósito higienizado com luz ultravioleta e gás ozônio para matar micróbios e bactérias. No outro canto do galpão fica a estufa de caixas hidroponicas e o galinheiro da cobertura. Dali vai sair nossa carne e vegetais frescos para a cozinha no futuro. Sobre os eletrodomésticos, além de freezer, TV, chaleira, máquina de pratos e aquecedor de ambiente, a gente também montou uma panela de pressão elétrica para cozinhar grãos duros rápido e sem fumaça. Os nossos 2 mini quadricópteros e o grande modelo de drones de pulverização de lavoura também estão estocados com a gente. Toda a fiação original de força e os canos de água da rua foram cortados para não dar rastro de uso para o dono do prédio. No térreo, a gente depenou a máquina de purificação de água industrial, arrancando as placas e as válvulas. A gente deixou o térreo parecendo que foi invadido e depenado por vândalos, com os fios elétricos cortados e arrancados do quadro principal de energia. Mas escondemos direitinho a tampa do poço artesiano subterrâneo que o dono antigo cavou no sigilo, e as placas solares instaladas nas janelas do prédio agora alimentam nossa fiação de baterias na base. Ou seja, a gente está totalmente safo sem risco de faltar eletricidade ou água no abrigo durante a crise. Deitado no meu colchão, fiquei repassando mentalmente os preparativos do dia seguinte na planilha. Por mais redondo que o projeto parecesse, o peito ainda estava apertado de ansiedade. Respirei fundo, levantei e fui terminar os últimos ajustes antes de encarar o apocalipse zumbi de frente. Pulei da cama às 6 da manhã e arranquei todos os eletrodomésticos das tomadas para desligar a energia do apartamento. Jantamos o café da manhã com a família às 7. Como eu disse para minha mãe ontem que íamos fazer uma viagem de férias, ela já estava com as malas arrumadas, e meu sogro levou ela para o galpão primeiro no seu carro. Às 9 em ponto, os embaladores e carregadores da mudança chegaram e começaram a descer a geladeira e as caixas com as roupas da minha mãe. Eu já tinha deixado o caminhão frigorífico estacionado na frente da calçada desde ontem de noite. Os caras só precisaram organizar os fardos no baú em cima dos paletes de plástico. Fechamos as portas às 10h42 com tudo seguro. Tranquei as portas do apartamento, paguei a diária e eles vazaram. Às 11h48, dei partida no caminhão e rumei para o galpão da Câmara pela rodovia de contorno da cidade.
Vi de longe que a guarita principal do armazém frigorífico estava abandonada e o vigia do estacionamento tinha fugido. Não sei se ele ia voltar pro local como zumbi igual no meu sonho antigo. Ao 12h20, descarregamos as caixas do baú na rampa de carga usando a empilhadeira manual de paletes. Subi correndo para o quarto andar para dar um abraço na minha mãe e avisar que ia devolver o caminhão para um parceiro num pátio a 12 quilômetros de distância. Ela quis ir junto de passageira, e fomos no carro conversando sobre as malas. Falei para ela que saindo do abrigo não dava mais para mandar mensagens de texto para os conhecidos, senão a nossa localização vazaria para a rua. Fiz sinal para o meu sogro encostar a van no portão para resgatar a gente de volta. Devolveríamos o caminhão e voltaríamos correndo na van, que era o último carro livre. Minha mãe aceitou quieta e subiu na cabine para a viagem. No meio do caminho, o celular apitou avisando que vídeos de zumbis atacando o centro de Doom tinham viralizado no aplicativo. Pisamos fundo para voltar para o abrigo antes do bloqueio das avenidas, fazendo os 12 quilômetros em menos de 10 minutos. Minha esposa esperava aflita na garagem. Guardamos a van na vaga e descemos a gaiola de aço do teto para cobrir a lataria. Fechamos a entrada com a parede falsa e subimos o elevador para o 5º andar para desativar os botões de controle na fiação da placa, cortando a energia da cabine. Desci pelo poste de escape para o térreo, bati o cadeado da grade do carro e subi de volta para o 4º andar puxado pela corda do meu sogro. Eram 3 da tarde, e lá fora a cidade virou um inferno zumbi. Fala galera, se vocês gostaram aí da historinha do Apocalipse Zumbi, uma história que tá bem legal aí, eu vou deixar umas cenas seguintes para o próximo episódio. Bater na meta de 500 inscritos a gente coloca o restante, tá bom? E se vocês quiserem, obviamente, se gostaram, é só pedir nos comentários aí, curtam o vídeo. E é isso, tá bom? Até mais, seus lacaios, filhos de goblins. Até a próxima, a continuação da historinha do Apocalipse.